Então, vou Vamos fechar lá. essa janelinha aqui. Isso. Bem, então, pessoal, boa noite. É um grande prazer estar aqui mais uma vez nas nossas reuniões online. E hoje temos o prazer do Dr. Sérgio Pimentel nos dar uma aula de um tema que ele adora e que é muito conhecedor desse tema, que é sobre paquicoroide ou coroidiopatia de estase venosa. Então, ele vai nos brindar aí com essa aula. Espero que todos aproveitem. Sérgio é um grande amigo, uma pessoa de minha maior autoestima e espero que você brilhe como sempre, amigo. Boa noite aí para vocês. Tá. Boa noite, Tereza. Super obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou relembrar alguns conceitos, então, de paquicoróide, que o termo talvez não seja o melhor do mundo, e esse é um termo novo que eu acho que é o mais adequado, coroidiopatia de estase venosa, quer dizer, estase venosa na circulação da coroide. Começar, eu vou fazer uma introdução. Eu vou falar das veias vorticosas e como as veias drenam a coroide. Então, se a gente traçar duas linhas, uma horizontal e uma vertical, usando aqui o centro do disco como centro da retina, a gente divide, então, o olho em quatro quadrantes. A gente vai ver que cada quadrante tem uma a duas veias vorticosas fazendo a drenagem, e essas veias vorticosas convergem no que a gente chama de ampola, que está marcado aqui nessa setinha amarela. Isso em cada um desses quadrantes, tá? Então, a drenagem da coroide é feita dessa forma, diferente da drenagem da circulação da retina. Outra coisa é que existe uma. Aqui a gente está no anfácio, no OCT, a gente consegue ver a circulação dos grandes vasos da coroide, né? A gente vê essa linha que está tracejada, que é uma linha divisória, é uma linha que marca até onde é feita a drenagem venosa da coroide. Então, vocês veem que essa veia aqui inferior, ela drena toda essa região inferior, e veja que os vasos são dilatados nesse setor, né, mais anterior, e quanto mais posterior esse vaso caminha, mais fino ele vai ficando. E ele não ultrapassa, em geral, essa linha divisória. Essa linha divisória é feita a drenagem pela outra veia vorticosa superior, tá? Então, essas duas circulações não se comunicam, tá? E elas se afinam em direção ao polo posterior, certo? Então, vamos ver as características da coroidiopatia de estase venosa ou do espectro das doenças que a gente chama de PAC coroide, tá? Então, lembra daquele OCTA anterior, tá? Ou você pode ver isso aqui numa endocianina, tá? Circulação da coroide normal, e aqui é uma circulação de um paciente com coroidiopatia de estase venosa ou PAC coroide. Veja que a vorticosa que drena essa região inferior, ela está sendo impedida de fazer a drenagem em algum setor mais anterior, provavelmente na esclera. Então, existe uma hipertensão, uma estase venosa nessa circulação. E daí, a anomalia anatômica é que esses vasos ultrapassam a linha divisória, se tornam dilatados, não se afinam em direção ao polo posterior, como acontece aqui, tá? E, além disso, eles se comunicam com uma outra circulação venosa superior, a vorticosa superior, para conseguir fazer essa drenagem, tá? Então, isso é uma das anomalias que acontecem em pacientes com cardiopatia de estase venosa. Aqui a gente vê uma outra situação, uma anômala semelhante. Então, você vê a convergência desses vasos do polo posterior, isso é tipicamente anômalo, anatomicamente anômalo, tá? E alguma coisa está acontecendo nas ampolas dessa circulação venosa para causar isso. A gente vai ver mais para frente o que realmente acontece, tá? Então, como isso se forma inicialmente, né? Então, você tem normalidades de fluxo no sistema venoso, como a gente viu, tá? A veia vorticosa, ela passa pela espessura da esclera, que é mais ou menos de 0,5 milímetro. Em pacientes com pacoróide, a esclera é mais espessa nesse setor, como eu vou comentar com vocês no slide seguinte. A vorticosa, ela penetra obliquamente, através de uma passagem de 4 milímetros, mais ou menos como você inserisse um trocar para fazer a vitrectomia, com essa angulação, mais ou menos de uns 30 graus. Então, ela percorre não 0,5 milímetro, ela não sai perpendicularmente, mas 4 milímetros. Então, provavelmente, se você tem uma coroide mais espessa, é aí que está a resistência, tá? Isso faz uma congestão venosa e aumenta, então, a pressão venosa, então, nesse vaso que está descrito aqui, que está pintado aqui em roxo, tá? Ah,
Quando aumenta a pressão venosa, essa pressão acaba dilatando os vasos na camada de Haller, que é a camada mais profunda da coroide, que é aqueles vasos que a gente viu no slide anterior, tá? Esse aumento de pressão venosa faz com que, para fazer a drenagem venosa, se use uma outra vorticosa, tá? Então, uma vorticosa acaba se comunicando com outra vorticosa. A gente chama isso de anastomose venosa entre as vorticosas, tá? Isso é muito comum na placa coroide e é completamente anômalo de acontecer, tá? E aquela zona de separação entre aquele limite inferior e superior, aquela linha divisória, desaparece. Então, são essas, mais ou menos, essa evolução da coroidopatia de estase venosa, tá? Aqui um pouquinho para falar da espessura de esclera em pacientes com central serosa, que faz parte da placa coroide. Se você comparar com pacientes com central serosa com pacientes com controle, a gente vai ver que a espessura da esclera, aquilo que eu estava falando para você, embaixo da esclera, ela é maior, embaixo da fóvea, a subfoveal, ela é maior do que pacientes com controle. No equador, onde as vorticosas atravessam a esclera, ela é mais espessa também, tá? E são preditores de central serosa, preditores independentes, a espessura da esclera no equador, a espessura da esclera na região subfoveal ou posterior, e a espessura da coroide, que a gente já sabe, o placa coroide subfoveal, né? E a espessura da esclera no equador, mas não aquela subfoveal, né? Ela é um preditor do aumento de espessura subfoveal. Quer dizer, a espessura da coroide está intimamente relacionada, talvez, em induzir essa coroidopatia de estase venosa, tá? Como eu falei para vocês, a saída da via vorticosa é por um ângulo, numa extensão de 4 milímetros, uma extensão longa, tá? Isso provavelmente é aí que você causa uma restrição desse fluxo de drenagem venosa, tá? Então, uma característica é essa. A segunda característica são os paquivasos, tá? São vasos dilatados na camada de Haller, né? A camada de Haller é a camada mais profunda da coroide. Aqui estou apresentando esses vasos dilatados na Haller que ocupam quase a totalidade da espessura da coroide. Aqui e aqui. Isso é anômalo também, tá? Então, os paquivasos fazem parte da definição de paquicoroide. Aqui tem um estudo histopatológico antigo, que a gente vê a esclera, a retina neurosensorial e a coroide com paquivasos aqui. Então, isso não é recente, mas isso é bem antigo, já mostrando estudos histopatológicos há muito tempo realizados, tá? Uma outra característica que é secundária ao espessamento dos vasos da camada de Sattler, da camada de Haller, dos paquivasos, é afilar a retina mais próxima, a coroide mais próxima da retina, tanto a coriocapilar quanto a Sattler. Então, esses vasos dilatados afinam. Então, a gente vê aqui a coriocapilar, é visível aqui, vocês estão vendo minha seta, a corocapilar desaparece praticamente aqui, porque existe um paquivaso comprimindo a Sattler e a corocapilar. Aqui da mesma forma, a gente vê a corocapilar aqui, vê um pouco da Sattler, com vasos maiores, eles comprimem essa região aqui. E aqui da mesma forma, você vê a corocapilar no terceiro slide aqui, o OCT, a gente vê a corocapilar aqui, vê a Sattler, e de repente aqui eles desaparecem, tá? Isso vai ter implicação para induzir isquemia do epitélio pigmentado da retina. Uma outra forma de verificar isso é a gente ver pelo OCTA, tá? Então, esse OCTA mostra o fluxo da coroide normal, um paciente sem coroidopatia de estase venosa. E aqui, note que aqui o SLAB é exatamente na região do acrocapilar, aqui você tem zonas com redução de fluxo na corocapilar, porque nesses pontos existem os paquivasos comprimindo a corocapilar. Então, no OCTA a gente consegue identificar isso, tá? A terceira característica é que a hipermeabilidade da coroide que a gente vê em fases intermediárias e tardias na endocianina, que são essas áreas esbranquiçadas aqui, tá? No polo posterior, de margens borradas, em geral tem alterações pigmentares como essa aqui próximas, tá? E elas estão associadas à área de maior espessura da coroide, tá? Então, o que que acontece? Quando você comprime a coriocapilar, quando a Haller dilata, comprime a coriocapilar, você tem uma isquemia da coriocapilar,
tá? Uma isquemia nesse setor, e causa um dano na corocapilar, e a corocapilar faz um extravasamento. Então, o extravasamento, essa hipersenescência, é um marcador de isquemia da corocapilar ou de isquemia da retina externa induzida por essa dilatação dos vasos da camada de Haller, pelos paquivasos, tá? Então, aqui a gente vê numa angiografia com endocianina Whitefield, a gente vê a circulação anômala nesse setor e um extravasamento aqui nas fases intermediárias da endocianina, marcando a região de maior espessamento e de maior compressão da corocapilar. Então, nessa região, você tem uma isquemia na corocapilar. Então, nessa região que na central serosa vai ter extravasamento, no paciente com propensão de fazer polipoidal, vamos formar a neovascularização e pólipos, etc. Tá? Como a gente vai mostrar em seguida. A quarta característica decorrente das outras é que levou o nome à patologia. Então, você tem, por todo esse processo, aumento da espessura da coroide, por esses PAC vasos localizados nesse setor, tá? E esse aumento da espessura na coroide, a PAC coroide pode ser difusa, como nesse paciente aqui em cima, ou focal, como nesse paciente aqui embaixo, dependendo do vaso, da quantidade de vasos, da quantidade de pressão hidrostática que você tem concentrada nesse sistema venoso que está sobrecarregado, certo? Então, a gente tem 5 características que definem a paquicoroide ou a coroidopatia de estase venosa. Primeiro, você tem a congestão dos vasos da coroide, porque a drenagem provavelmente na esclera está impedida, e, consequentemente, você tem a anastomose do sistema venoso da coroide, né? Fazendo uma comunicação anômala entre as vorticoses. Segundo lugar, você tem a presença de paquivasos, são os vasos dilatados da camada de Haller. Depois você tem um afilamento secundário da coroide, da corocapilar, tá? Secundário à paquicoroide, né? Que a gente tem o espessamento da coroide. Em terceiro, você tem esses vasos da corocapilar que se tornam, que acabam extravasando, são marcadores de isquemia, que na endocianina a gente identifica como hipermeabilidade da coroide. Então, essas 5 características definem paquicoroide e não só a espessura aumentada da coroide, tá? Você pode ter espessura aumentada da coroide, uma paquicoroide, com os vasos da Haller normal não caracterizando uma paquicoroide, certo? E o inverso, você pode ter uma coroide um pouco mais fina, mas com compressão da corocapilar, caracterizando uma sobrecarga venosa da coroide ou uma paquicoroide, tá? E existem 5 patologias em que, em que se manifestam essas alterações, que são central serosa, a vasculopatia polipoidal da coroide, epiteliopatia pigmentar da pacoroide, a neovasculopatia pacoroide e a síndrome da pacoroide peripapilar. A gente vai falar rapidamente de cada uma delas, começando pela central serosa. Então, nesse paciente com central serosa, a gente vê esses vasos da vorticosa aqui dilatada, atravessando o polo posterior e se comunicando com esses vasos aqui da drenagem nasal superior. Aqui é um outro paciente com vasos dilatados também na região da vorticosa nasal inferior e atravessando a região macular, isso é anômalo, tá? Isso é patológico. Então, a central serosa, o que acontece? A gente lembra do descolamento seroso no polo posterior, está associado na angio com ponto de vazamento dentro dessa área de descolamento seroso, existe líquido subretiniano associado a alguns DEPs pequenos, né? No OCT a gente vai ver vários DEPs, a gente pode fazer um anface na Haller e ver os vasos dilatados da Haller, ele transfixando o polo posterior, que é anômalo também. Uma coroide espessa, esse paciente tem 425 micron, um afilamento da coroide interna que a gente vê aqui, olha, a corocapilar tá mais fina, e a hipermeabilidade da coroide na endocianina nas fases intermediárias. Então, esse paciente tem as 5 características da paquicoroide, tá? Segundo é a polipoidal, vasculopatia de coroide polipoidal. Então, a gente vê um paciente da mesma forma, com vasos da vorticosa atravessando o polo posterior, e dentre esses vasos você tem um pólipo aqui localizado dentro do polo posterior. Tá? Mas você vê essa vasodilatação da circulação da coroide atravessando o polo posterior, né? Então, a gente pode ter uma manifestação de polipoidal com uma maculopatia exudativa, na anjo uma imagem, uma membrana neovascular provavelmente aqui oculta na endocianina. Na endocianina a gente vê a hipermeabilidade da coroide, olha, essa área aqui esbranquiçada, essa área aqui também aqui esbranquiçada, essa,
tá? A gente vê as lesões polipoidais, a rede vascular ramificada, né? Característicos da polipoidal. No OCT desse paciente, a gente vê os vasos dilatados, comprimindo a coriocapilar, tá? Aumento de espessura da coroide, uma coroide bastante espessa, 450, um afilamento da coroide interna, né? E as outras características da polipoidal típicas, que são esse vaso, essa elevação abrupta do EPR acima de 70 graus. A gente vê uma lesão polipoidal aqui dentro, se vocês forçarem a visão aqui, a gente vê uma lesão arredondada hiperrefletiva, parede do vaso, do pólipo, um centro hiporrefletivo, vê exudação subretiniana, vê sinal de dupla camada aqui. São característicos específicas da polipoidal, tá? A, a polipoidal está associada à paquicoroide, coroide mais espessa. Alguns pacientes, sim, 60% têm mais de 200 micras, coroides mais espessas, mas 40% têm menos do que 200 micras. Então, nem todos você tem a coroide espessa. Mas o que 90% de ambos os grupos, mesmo com a coroide menos espessa, você tem afilamento da coroide interna. Esses vasos acabam comprimindo a coriocapilar e a coroide interna. Essa compressão vai fazer uma isquemia do EPR, que é perfundido pelo cóleo capilar. O EPR isquêmico começa a produzir VEGF, você vai ter uma concentração crônica de VEGF aumentada nessa região, isso que vai fazer o crescimento desses de neovasos em pessoas que têm predisposição de fazer lesão polipoidal, forma polipoidal, e pacientes que não têm predisposição, provavelmente genética, de fazer lesões polipoidais, forma neovascularização sem pólipos. Mas ambos são neovascularização tipo 1, tá? A terceira patologia, epiteliopatia, o que a gente chama de epiteliopatia pigmentar da paquicoroide. É isso, olha, paciente com polo posterior fóvea normal, mas existem áreas aqui de alterações pigmentares, tá vendo? Paciente assintomático, de visão, mas você vê várias alterações pigmentares, né? Se a gente for vendo a avaliação multimodal desse paciente, essas áreas com alteração pigmentar, se existe defeitos em janela e com uma impregnação tardia nesses setores, tá? Na indocianina, o que acontece? Permeabilidade da coroide em fases intermediárias. Olha, essas áreas esbranquiçadas aqui, tá? Então, no OCT a gente vê paquicoroide, vê alterações do epitélio pigmentar aqui, representadas por essa área aqui, alterações pigmentares são essas aqui que a gente vê, né? E onde você tem os vasos comprimindo a coriocapilar, você tem essas áreas maiores de hipercianescência nas fases intermediárias, tá? Aqui, um outro paciente com as alterações pigmentares da epitapatia pigmentar da paquicoroide no polo posterior, e você vê todas a anastomose do sistema de drenagem venosa inferior com superior nessa região, tá? E várias áreas aqui de extravasamento nas áreas de maior compressão, nas fases intermediárias aqui do exame de endocianina, tá? Então, por que é importante fazer o diagnóstico de uma epiteliopatia pigmentar da paquicoroide? Para a gente fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias e fazer o diagnóstico correto. Então, a gente pode fazer o diagnóstico com uma central serosa clássica. A epiteliopatia pigmentar da paquicoroide, ela não está associada com líquido subretiniano. Quando tiver líquido subretiniano associado, a gente chama de central serosa. Quando você tem alteração pigmentar, as outras características da paquicoroide, mas sem fluido subretiniano, a gente chama de epiteliopatia pigmentar da paquicoroide, tá? Então, diferencial também com uma DMRI precoce, talvez, com distrofias maculares, com a distrofia padrão, com alterações retinopatias inflamatórias como PIC, poderia ser de você ver, né? Então, esse diagnóstico exato dessa entidade que faz parte do espectro da paquicoroide, evita diagnósticos errados e a gente foca na orientação adequada do paciente e no acompanhamento certo, tá? A outra condição são neovasos associados à coroide espessa. Não estão associados a drusas, não estão associados a pólipos, mas estão associados a um espectro de apresentação de paquicoroide. Então, você tem esse paciente, então, com os vasos da coroide, a circulação da coroide das vorticosas, se intercomunicando, vorticose inferior com a superior, tá? Esse paciente tem um ponto hemorrágico pequeno aqui na seta, que a gente pode ver, difícil de ver, né?
Na anjo, a gente tem um extravasamento nesse ponto. Olha, se vocês compararem esse ponto aqui com esse, olha, aqui a gente vê um extravasamento. Então, é uma suspeita de uma hemorragia localizada tem uma membrana vascular, mas é difícil fazer o diagnóstico só com a anjo e com a retinografia, né? Mas se a gente fizer o OCT, o que a gente vai ver? A gente vê características de membrana vascular. A gente vê fluido subretiniano, vê material hiperrefletivo subretiniano, né? Mas não vê cistos aqui, não tem uma evidência de cisto Chiquinho, retiniano. Tem o Fransquinha, vamos ver aqui, anda. esse. Ou tem a tem um Cypher aqui, né? O sinal da dupla camada, então a gente vê a membrana de Bru aqui embaixo e vê o EPR aqui em cima. Isso aqui é preenchido por uma membrana vascular, provavelmente, tá? Olha aqui. Então, se a gente for fazer o OCT, a gente vê o aumento de fluxo nessa região. Uma imagem de decorrelação tem aumento de fluxo também nessa região, que é essa aqui, tá? Caracterizando, então, uma membrana vascular nesse paciente. Além disso, o que tem esse paciente? Tem os paquivasos, vários aqui, vários nessa região. Tem o aumento de espessura da coroide, 408 micra, e tem o afilamento da coroide interna em vários setores aqui. Em geral, quando você tem o sinal de dupla camada, logo abaixo você tem uma isquemia da corocapilar aqui, por uma compressão dos paquivasos da Haller, tá? Esse é um outro exemplo de neovasculopatia da pacoroide. Então, a gente vê no OCTA um grande aumento de fluxo nessa região, caracterizando uma membrana vascular do tipo 1, abaixo do EPR, tá? Então, nessa região que cresce a membrana vascular, entre a BRU e o EPR, numa coroide espessa, tá? Esses pacientes respondem com antiangiogênico, desde que eu faço o diagnóstico precocemente, e com uma resposta funcional adequada, de 20/200 para 20/50 de visão, tá? Então, esse paciente não tinha drusas, esse paciente não tinha pólipos, mas esse paciente tem uma membrana vascular secundária, uma isquemia crônica do EPR, que produz VEGF, tá? Por uma compressão da coroa capilar pela placa coroide, tá? E a última patologia é a síndrome da placa coroide peripapilar. Isso pode acontecer em volta do disco, não só na região macular. Então, a gente chama da placa coroide peripapilar, tá? Então, nesse paciente, deixa eu ver só se eu não pulei, não. Então, nesse paciente, essa conexão aqui, essa intercomunicação entre as vorticosas acontece em torno do nervo óptico, olha, nesse paciente, como nesse aqui paciente, tá? Aqui, em vez de ser não apenas na região macular, mas mais na região peripapilar. Você desloca um pouquinho o problema em volta do disco. Então, para comparar a espessura de coroide em pacientes normais, a gente vê a coroide nasal próxima ao disco é mais fina do que o centro da retina e temporalmente a espessura da coroide aumenta um pouco, certo? Isso é um paciente normal. No paciente com central serosa, a região subfoveal é a coroide mais espessa, nasal ainda é fina e temporal ela perde um pouquinho de espessura porque aumentou muito na região subfoveal. É claro que dependendo de onde o vaso da pacoroide está localizado, o aumento está relacionado a ele, né? Aumento de espessura da coroide. Mas um paciente com acima da pacoroide peripapilar, existe um aumento de espessura muito grande na região peridiscal, tá? E ela fica até maior nesse paciente, mais espessa do que na região subfoveal e do que na região temporal. Exatamente o oposto do que um paciente normal tem, certo? Tá. Essa alteração corresponde a alterações de sofrimento do epitélio pigmentado da retina, que vai se mostrar na autofluorescência como essas alterações hipo e hiperfluorescentes, hipo e hiperautofluorescentes em torno do nervo óptico, tá? E também na anjo, vários defeitos em janela e impregnação tardia, também concentrados na região peridiscal. Tá? Quando a gente faz a endocianina, a gente vai ver que aquele vazamento que mostra a isquemia da corocapilar também está no polo posterior, mas também está mais próximo do disco do que em casos em que diferentes em que existe uma concentração maior na região macular de espessura da coroide. Se a gente fizer um OCT, a gente vai ver os paquivasos estão marcados com asterisco, concentrados na região peripapilar. A gente vê um espessamento da coroide, mais na região nasal do que na região subfoveal e do que na região temporal, tá? Eles comprimem
a coriocapilar e a coroide interna, e causam várias alterações, como edema da retina interna, líquido submediano e alterações de trofismo aqui do EPR, tá? Então, se a gente for resumir essas alterações, né, a coriopatia de estase venosa, a gente vai ver que existe uma alteração de anormalidade de fluxo no sistema venoso das vorticosas, provavelmente por uma drenagem anômala na esclera, que vai causar uma congestão venosa num setor, né, dessa drenagem da vorticosa, e vai aumentar a pressão da coroide nesse setor. Quando aumenta a pressão, essa pressão tem que ser distribuída para algum outro setor. Ela vai ser distribuída para outras vorticosas, é quando as vorticosas se anastomosam. Então, isso é uma anastomose venosa entre as vorticosas. Todo esse sistema de congestão vai fazer uma vasodilatação da camada de Haller, e a gente chama isso dos PAC-vasos da camada de Haller, e com isso você tem um aumento de espessura da coroide, PAC-coroide. Espessando a coroide, você comprime a coroide mais interna, então você atenua a coriocapilar, e a atenuação e isquemia da coriocapilar é marcada por uma hipermeabilidade da coriocapilar ou da coroide na endocianina, nos tempos intermediários e tardios, tá? E isso, a isquemia da coriocapilar, induz uma isquemia do EPR e da retina externa, crônicas, tá? Então, esse é o mecanismo de você formar uma epiteliopatia pigmentada da pacoroide, sofrimento do EPR com alterações localizadas de pigmentação, e o EPR pode romper e se formar líquido que entra da coroide para o espaço subretiniano. Se essa alteração é na região peripapilar concentrada, a gente chama de síndrome da pacoroide peripapilar. É a mesma coisa, só que numa outra região, em torno do disco. E se você tem líquido ao longo do tempo na epiteliopatia pigmentada da pacoroide, a gente chama de central serosa. Lembra que a central serosa está associada também com alterações pigmentares, tá? O afilamento da coroide interna, como a gente falou, causa uma isquemia do EPR, e o EPR vai produzir continuamente VEGF. Ele está isquêmico, essa é uma resposta do EPR, produzir VEGF. A produção crônica de VEGF vai formar uma membrana vascular tipo 1, logo abaixo do EPR, que é chamada de neovasculopatia paquicoroide. Se essa vasculopatia está associada a pólipos, a gente chama de vasculopatia polipoidal da coroide. E ao longo do tempo, uma neovasculopatia paquicoroide pode formar pólipos em indivíduos predispostos e a gente passa a chamar de uma polipoidal. Então, esse é o mecanismo, porque uma alteração venosa de circulação da coroide acaba formando algumas patologias distintas que é interessante a gente reconhecer, fazer o diagnóstico e propor um tratamento adequado. Eu acho que era isso. Obrigado pela atenção. Se tiver alguma dúvida aqui que eu possa responder em relação a esse tema, algum tema correlato, eu vou ter o maior prazer. Maravilha, Sérgio. Aula perfeita, super didática, né, pessoal? Quem teve a chance aí de assistir, tivemos aí até quase 80 participantes na nossa live. E, Obrigado. Sérgio, sensacional. Eu vou aguardar aqui as perguntas, que me mandaram aqui 2 perguntas pelo meu WhatsApp. Pessoal, pode mandar aqui também, tá? Por aqui, ou perguntar para o Sérgio, ele é super acessível. Deixa eu ver aqui. Não, aqui, então eu vou falar o que me perguntaram aqui, tá, Sérgio? É o Tá. seguinte, como que você diferencia, a pergunta do Matheus, ele é do Ceará, como que você diferencia uma epiteliopatia pigmentar paquicoroide de uma serosa central? Então, Matheus, ele vai responder aí, né? Eu não vou responder, pode Matheus, responder, Sérgio. ótima pergunta. São espectros da mesma doença. Então, a diferença é que no epiteliopatia pigmentar da pacoroide, por definição, você não pode ter fluido subretiniano. Você lembra que na central serosa, a gente, principalmente na central serosa crônica, você tem alterações pigmentares grandes e tem fluido subretiniano, que é o que baixa a visão, né? Na epiteliopatia pigmentar, você tem todo o embasamento para formar as alterações, similar à central serosa, mas não tem fluido subretiniano. Se tiver fluido subretiniano, no que você chamou inicialmente de uma epiteliopatia pigmentar, você começa a chamar de central serosa. Então, é tênue a distinção, mas a definição é essa. Uma epiteliopatia pigmentar não tem fluido,
central serosa tem fluido, tá? Maravilha, isso aí. Entendeu, Matheus? Outra pergunta aqui já está no chat do Pedro. O Pedro perguntou assim: Boa noite, é comum haver fluido intrarretiniano na placa coroide peripapilar? E qual seria o mecanismo de lesão da retina externa neste caso? Então, é o mesmo mecanismo. Hum. Tem cisto intrarretiniano, e o mecanismo é você quebrar a barreira por destruição do epitélio pigmentado. Basicamente, o que acontece é uma isquemia. Você lesa a córeo capilar por compressão, a córeo capilar para de perfundir o EPR, a retina externa, o EPR lesado perde a capacidade de barreira e você começa a ter infiltração de líquido para o espaço subretiniano primeiro e depois intrarretiniano secundariamente. Pode ter até membrana vascular nesse setor, né? Na E o, síndrome de in- e o Pachypapillary. interessante é que começa mais nasal, né? Mais nasal a fóvea ali, bem peripapilar. É uma outra coisa que Exatamente. chama atenção. São pacientes que têm, pela anatomia, essa predisposição de ter esses vasos da coroide nesse setor, né? Então, por isso que começa por aí. Mas é isso. Jorge, pode perguntar aqui diretamente, abrir o microfone. O Jorge está querendo fazer alguma pergunta? Tá. Fique à vontade, viu? Aqui tá todo mundo aqui à sua disposição. Acho que ele colocou aqui, pode correlacionar o corticoide. Peraí, deixa eu ver a pergunta dele aqui. Pode correlacionar o corticoide com a paquicoroide acerosa central? É uma pergunta, depois tem outra da Milena. Tá, então, existe uma associação grande e importante de uso de corticoide com todas essas doenças da paquicoroide, especialmente com central serosa. Então, pacientes que têm central serosas têm que, se o paciente é usuário crônico de corticoide, você tem que conversar com o clínico dele para suspender isso, porque isso é uma causa de alteração, né, de formação de central serosa e das outras patologias. Não se sabe exatamente por quê. Mas o que se acha é que está relacionado com a alteração da morfologia da estrutura da esclera na saída da vorticosa. Então, se por algum motivo o corticoide modifica essas alterações, né, do colágeno, você deve alterar a estrutura do colágeno na esclera e talvez comprimir mais a vorticosa nesse setor, na saída da esclera, e daí isso vai induzindo todo esse processo, tá? Algumas vezes você suspende o corticoide, você não consegue mais reverter, porque esse processo já está estabelecido, mas o paciente que está começando a formar isso, numa fase inicial, você deve suspender e você vai ter melhora com isso, tá? Às vezes é uma briga o paciente que está imunossuprimido, fez, por exemplo, um transplante de órgão e está usando corticoide de longa data, 10 miligramas por dia, uma dose baixa, mas isso é suficiente para fazer central serosa crônica. E às vezes é uma briga você conversar com o nefrologista, por exemplo, se é um transplante de rim, para ele reduzir o corticoide, mas é fundamental a gente fazer isso, tá? Então, o corticoide, sim, tem relação com todas essas patologias dessa síndrome da paquicoroide, tá? Agora, outra pergunta da Milena, ela pergunta assim: como encaixamos o mecanismo da central serosa em bulos, é isso mesmo, Milena, no espectro da doença paquicoroide? Eu não entendi a Eu pergunta. também. Ô, Milena, você explica melhorzinho? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela colocou alguma A palavra. bolhosa. Não, Ah, então, deve ser entendi. bolhosa, né? Então, como você explica É isso, Milena, tá. existe um Bolhosa. subtipo de central serosa, que é a central serosa bolhosa. É muito Uhum. líquido subretiniano se acumula. Ah, Então, existem alguns pacientes que devem ter predisposição para ter vazamentos muito grandes, tá? Por várias áreas de fluxo de alteração de permeabilidade do EPR, talvez uma predisposição individual para ter isso e formar essas alterações. Então, por exemplo, alterações hormonais em grávidas estimula isso, pacientes com uso de corticoide de longa data em altas doses também estimula a bolhose. Então, existem vários mecanismos por vazamentos múltiplos do epitélio pigmentado que formam essa grande quantidade de líquido. E quando você tem grande quantidade de líquido, você tem fibrina também, tá? A fibrina causa alterações maiores no EPR e nos fotorreceptores. Então, são quadros difíceis de tratar, o tratamento é complexo, mas o mecanismo é basicamente esse, tá? Eu tive uma bolhosa numa grávida que bem difícil o tratamento. Foi melhorar É, depois de 6 meses de amamentação, bem depois assim da gravidez.
É isso aí, é isso aí. Uma pergunta aqui da Renata, tô adorando, gente, o pessoal perguntando, pergunta mesmo, temos ele aqui à disposição. Qual o protocolo para tratamento isso é da Renata, tá? Da paquicoroide peripapilar. Então, putz, boa pergunta. É difícil, porque você tem que afinar essa região, certo? É, micropulso é uma possibilidade? Mas micropulso é muito pouco eficaz. O que você tem que fazer é PDT nessa região, tá? PDT converte porfina. Você usa meia dose, para não queimar a corda capilar, nem destruir epitélio pigmentado, que é o efeito colateral, e faz nessa região. Onde você trata quando você faz PDT? Você trata nas áreas de permeabilidade que você vê na endocianina, aquelas áreas de vazamento. Que essas áreas marcam áreas de maior espessura. É mais fácil você verificar por imagem o que você estima ser uma área de aumento de espessura, tá? Você não pode tratar o PDT em cima do disco, você desloca para aquela área peripapilar, faz um desenho para tratar. Então, PDT é uma técnica antiga que a gente usava antes de usar antiangiogênico e pouco usada agora, mas é uma técnica que para as patologias associadas à paquicoroide é muito importante você ter. Então você trata uma região, é um círculo que você trata. Quando você não consegue tratar a região inteira, você movimenta depois de tratar os 80 segundos para outra região para tratar a região complementar, tá? Mas eu acho que é o único jeito eficaz de você fazer esse tratamento, tá? O outro seria micropulso, não temos outro. O outro seria você identificar pontos de vazamento na anjo, tá? Extravasamento e fazer laser focal, tá? Então, às vezes você consegue tratar focalmente áreas de extravasamento, fechando as áreas de extravasamento com laser focal, laser quente mesmo, laser de argônio verde, mas é possível, é possível. Então, talvez o que a gente tem em mãos é micropulso e laser para tratamento focal, mas eu acho que o tratamento ideal é com PDT meia dose. Maravilha. Agora, mais uma pergunta aqui da Camila. Ela pergunta qual o tratamento para a serosa com fibrina subretiniana? Vale a pena fazer antiangiogênico? Então, sabe por que você perguntou do antiangiogênico? Porque material hiperrefletivo subretiniano pode ser um marcador de neovascularização, mas a fibrina não necessariamente marca neovascularização. Então, a gente usa antiangiogênico se tiver neovaso associado à formação do material hiperrefletivo subretiniano. Mas se esse material hiperrefletivo for só fibrina, não tem como usar antiangiogênico, tá? Então, se for um quadro agudo, e causado por corticoide, você pode suspender o corticoide. Se for numa grávida, você espera ela ter o parto e os hormônios alterarem e ter a resolução. Se for num paciente que não tem nenhum desses fatores de risco, você não pode tirar, você faz isso, se for um quadro agudo, você faz o laser em pontos de vazamento. Quer dizer, nos primeiros 4 meses você vai identificar pontos de vazamento e vai fazer um laser focal para fechar de onde está extravasando. A fibrina é um biomarcador de pontos de vazamento ou múltiplos ou um fluxo grande de vazamento para passar a fibrina, tá? Agora, você só trata com antiangiogênico se você fizer, por exemplo, um OCTA e identificar uma membrana vascular. Essas membranas vasculares são tipo 1, abaixo do EPR. Se você identificar, você trata com antiangiogênico associadamente, mas senão não vejo sentido de usar antiangiogênico. Lembrando que o antiangiogênico já foi usado para tratar a central ulcerosa crônica antes de se ter o OCTA e saber que tem uma membrana vascular associada lá. Tá? Então, você vê trabalhos antigos, usava antiangiogênico, vou usar antiangiogênico, melhora a central ulcerosa. Só melhorava quando tinha a membrana vascular, mas não se sabia. Tá? Se fazia endocianina, a endocianina já tinha os pontos de vazamento, aquelas lesões em placa de membrana vascular eram confundidas com essas, passavam batido. Tá? Então, a gente não usa antiangiogênico para central ulcerosa, a não ser que tenha uma neovasculopatia da paquicoroide associada, né? Uma membrana vascular associada, tá? Eu acho que a última pergunta agora, tá, amigo? Eu acho que é do Marden. Ele pergunta assim: Boa noite. Eu vejo muitos pacientes com cirrose em um estado de estresse e ansiedade. Existe realmente uma relação evidente? Então, isso foi descrito nos anos 70 para 80 pelo Schatz, chama personalidade do tipo A. Então, é gozado, muitos pacientes que a gente vê de central serosa são pacientes
muito estressados mesmo. São pacientes detalhistas, eles contam para a gente em detalhes exatamente o que eles sentem, eles não deixam você falar, eles não prestam atenção no que você fala, mas eles têm uma característica muito típica, tá? De estresse mesmo, de preocupação excessiva com tudo. Mas não são todos os pacientes com central serosa que têm isso. Há um subgrupo de pacientes de central serosa que tem isso, tá? Por que isso está relacionado com coroides mais espessas? É difícil de dizer. Então, se achou que talvez existem receptores adrenérgicos na coroide que tenham relacionados a isso, esses receptores fariam a vasodilatação, e a gente sabe que não, que o mecanismo é diferente, né, de você formar aumento de espessura na coroide. Então, existe algum mecanismo que a gente não sabe exatamente qual é, que aumenta a predisposição desses pacientes de fazer central serosa. E esse subgrupo é típico. Ainda bem que ele não é frequente, porque é difícil de lidar com esses pacientes, é bem difícil, o paciente extremamente ansioso, já leu tudo sobre central serosa, ou tem a ideia dele sem ler, e não aceita muito o que você fala, são pacientes difíceis. Personalidade tipo A, tá? É verdade, é um subgrupo, não é a maioria, mas existe. Ô Sérgio, agora uma coisa, uma curiosidade minha, eu dei uma aula agora esse final de semana de biomarcadores em DMRI, exudativa e seca. Aí eu vi E, os, eu vi, eu vi eu acho que no Instagram, eu vi no Instagram. então, aí eu estava estudando um biomarcador que se chama porosidade coroidiana, e foi exatamente isso que você falou aí. Porque quando você tem um afinamento ali da camada interna da coriocapilar, você aumenta ali a isquemia e você vai vendo a coriocapilar com manchinhas mais escuras. Você vê que os aumentos das bolinhas escuras. E aí ele fala isso que acontece tanto geralmente nas membranas tipo 1, que estão ali abaixo do epitélio, e também associadas a quadro de paquicorodopatias, quando tem essa congestão da Haller sobre a sátrale. Então, você confirmou aí também na aula e eu me lembrei desse artigo que eu li. Então, ficar de olho no OCTA na coriocapilar, que aí você vê o aumento dessa porosidade coroidiana. Então, foi ótimo aí também você ter falado. Acho que o Jorge complementou aqui, ele falou do Foi cortisol. sim. Em pacientes com estresse, é verdade isso. Eles têm aumento do cortisol sério, que é o hormônio do estresse, e talvez isso contribua para o aumento da espessura da coroide de alguma forma. A gente não sabe Uhum. exatamente qual é. Boa, E ele Jorge, exatamente. pergunta, e o doutor usa em alguns casos medicação via oral para serosa? Ah, ele está falando dos inibidores, né? Então, mas não tem, eu gostaria de usar e que fizesse efeito, mas tem um estudo grande comparando o eplerenone com placebo, e sem ter vantagem nenhuma. Então, a eplerenone, na verdade, é um placebo. Talvez se a pessoa estiver estressada e tiver o cortisol estressado, tomando um placebo, ela até melhore, mas pode dar água com açúcar, em vez de dar eplerenone, ele gastar menos. Então, o eplerenone, infelizmente, não é eficaz. O eplerenone é gozado, porque ele foi essa ideia foi criada pelos franceses em 2013, 2012, 2014, e daí tem o Vice Trial, que é um trial em inglês. Inglês e francês não se dão muito bem, né? Então, os ingleses fizeram um trial com nível de evidência multicêntrico, randomizado, super bem estruturado, comparando eplerenone com placebo e não mostrou evidência, tá? Tem outros medicamentos também que se usa, mas com nível de evidência muito fraco. Então, eu não acho que a gente deve usar nada que não tenha uma evidência forte, sabe? Mas eu acho que a ação do eplerenone para alguns pacientes em que funciona não é pela eficácia dele fisiológica, mas é como um placebo mesmo para reduzir estresse, muito provavelmente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Boa noite, Fê. Vou Pode fazer falar. uma Ah, pergunta. Tudo Marinês. bom? Marinês. Pode Tudo falar, bom, Marinês. Fê? Boa noite. Então, eu Oi, queria Lu. te perguntar, em relação ao micropulso, se você tem uma experiência favorável e se o paciente que já fez o tratamento com micropulso e volta recidiva o líquido, você trata novamente várias vezes? Quando a lesão é central, vazamento central. Então, Marinês, é ótima pergunta. O micropulso é eficaz, mas a eficácia é pequena, tá? Então, tem um estudo também comparando o micropulso com PDT, meia dose. A eficácia do micropulso é de 26% em reduzir líquido subretiniano, tá?
em central serosa crônica. E a eficácia do PDT é ao redor de 70%. Então, se você comparar, o micropulso tem uma eficácia pequena, mas provavelmente em um quarto dos pacientes ele funciona de alguma forma. A gente não tem PDT. Eu acho que o micropulso pode ser tentado. Ele vai ser pouco eficaz, mas em alguns pacientes ele deve fazer efeito, tá? A gente não sabe qual o biomarcador para saber se o micropulso vai fazer efeito ou não. Não tem nenhum trabalho publicado que fale isso. Tem um comparativo. PDT é muito melhor. Mas na ausência de verteporfina, na ausência de PDT, quem não tem cão, né? E às vezes você repete o tratamento, você acha que adianta, ou quando não foi eficaz de primeira vez? Marinês, eu vi um paciente hoje, que fez PDT há 3, 4 meses atrás e recidivou agora. Então, eu pedi para ele fazer uma anjo para ver se tem algum ponto de vazamento que eu consiga fazer com um laser quente, laser de agônio no ponto de vazamento. Então, se recidiva, a primeira coisa é fazer anjo e ver se tem ponto de vazamento. E daí eu trato o ponto de vazamento focal. Esse paciente eu já tinha tratado há um ano e pouco atrás, a central serosa dele, que era crônica, que se cronificou, né? Com laser, um ponto de vazamento que eu vi na anjo, ele fechou. Aí voltou depois de quase um ano com e cronificou. Aí foi feito o micropulso, ele melhorou e agora recidivou. Então, eu vou repetir a anjo dele. Eu acho que o primeiro passo é esse para fazer um laser focal, tá? E o laser tem que ser laser de 100 micra no ponto de vazamento certinho. Você tem que ampliar bem a anjo para acertar bem naquela região. Se ele não responder, aí a opção que a gente tem é repetir o micropulso. Esse trial que comparou o micropulso e o PDT chama PLACE Trial, tá? Aí eles deram essas alternativas, 26% de eficácia com micropulso e 70% ao redor, 68% por aí com o PDT. E daí, o trabalho seguinte, eles chamaram de Replace Trial. Os pacientes em que não funcionaram com o micropulso, eles fizeram o PDT e tiveram uma eficácia grande. Os pacientes que não funcionaram com PDT, é mais ou menos o que você está falando, eles fizeram micropulso e a eficácia foi pequena. Então, de qualquer forma, a eficácia do micropulso é pequena para a central serosa crônica. Mas eu acho que a gente tem que tentar, né? Avisando o paciente que vai ser pouco eficaz, mas que a gente não tenha outra forma terapêutica, né? Exato. Obrigada. Obrigado você, Marinês. Muitas perguntas, né, amigo? Bom, né? Quando dá o que falar, né, Sérgio? Ótimo, excelente, excelente. E eu aprendo junto. Isso é bom demais. Eu É. estava lendo também sobre serosa, Sérgio. Um paciente meu, ele estava bem, teve um episódio agudo de serose aguda, sem nada, melhorou. E aí depois voltou, cronificou. E antes de eu fazer algo nele, ele foi no médico, ele estava muito obeso, com apneia do sono. Olha só a história, com um OCT, com um líquido sub, alterações do epitélio pigmentado. E aí ele, depois que começou a usar o CPAP e voltou, doutora, você não imagina, minha visão tá ótima. E ele estava assim, com visão 20/100. No novo episódio, eu ali tentando ver, era bem o ponto de vazamento era bem perifoveal, bem próximo ali. E Uhum. aí ele melhorei, doutora. Quando eu fui fazer o OCT dele, sem líquido, eu falei, gente, o que que você fez de diferente? Você tá namorando mais com a sua esposa, tá mais bonzinho, porque ele é super estressado, você tá bem, tá Uhum. viajando? Ele, não, doutora, eu tô usando CPAP, eu muito obeso, tava sem dormir, roncando muito, foi a única coisa diferente que eu fiz. E aí tá relacionado isso, né? Assim, é um fator de risco também. A apneia do sono é um fator de risco. Eu acho que deve ser algo relacionado à isquemia de córeo capilar, de um mau funcionamento do EPR também. Do EPR também. Ele tá recebendo mais oxigênio, basicamente é Sim, isso, certo? pois é. E desapareceu, ou é a história natural que ele teve de subir, a gente confunde com o CPAP, ou Uhum. se tiver alguma correlação fisiológica, deve ser com aporte maior de oxigênio para córeo Pois capilar é, e eu pensei EPR. nisso, no maior aporte de O2, porque ele tá ótimo, ele, doutora, não precisa fazer nada, viu? Eu tô ótimo. O oxigênio me salvou. Eu falei, que bom. Mas é interessante, a gente não pode generalizar. Isso funciona Claro. talvez com a apneia. Com a apneia do sono, tratada, eles vão
tem uma melhora clínica em várias Em condições. vários, até no glaucoma, e várias Talvez, outras coisas, entendo. ah, Aí ele, talvez a esse central caso foi uma serosa coisa seja uma delas, bem né? pontual, né? Assim, eu estou acompanhando, foi agora recente. Mas a Então, deixa eu ver esse prednisona, CPAP. é clássico, a prednisona é um fator de risco para central serosa. Uhum. Então, Então, eu vou é, observar ele mais de perto e te dou notícia. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, ou é só elogios? Espera aí, viu? Deixa eu ver no chat. eu vi uma pergunta no chat Ah, aqui, tem da eu Leandra. não li todo. Se Leandra, que bom, Leandra, você aqui Porque o conosco. PDT Leandra, entrou em desuso. Puxa, que fofa. tristeza o PDT entrado em desuso. É mais difícil contra a publicidade. É assim, não sei porque o PDT. Na verdade, eu sei. Se usava o PDT bastante antes de os antiangiogênicos aparecerem. Ele funcionava para DMRI? Não funcionava. Então, a gente foi ver depois nos estudos com antiangiogênico, o estudo comparativo PDT antiangiogênico, a gente vê que o PDT, você lentificava a perda de visão, mas a perda de visão era contínua do paciente, enquanto que os antiangiogênicos você ganhava visão, né? Quando a empresa que fazia o PDT, a verteporfina e o equipamento percebeu que era uma tecnologia que ia entrar em desuso por causa dos antiangiogênicos, isso desestimulou muito uma empresa grande, que eu não vou citar nomes, a continuar produzindo verteporfina e o aparelho, o equipamento, né? Então, isso foi, olha, 2006, 2007, até 2008, 2009, que começou esse desuso do PDT. E não se sabia, ou não se considerou que é uma população, talvez que é uma população pequena de pacientes que precisam de PDT. Todos os pacientes de paquicoroide precisam, né? Então, polipoidal, tem muitos pacientes com polipoidal e que você precisa usar o PDT. E eu acho que foi uma decisão estratégica errada. Você podia diminuir produção de verteporfina, manter produção de equipamentos, né? E você vender numa escala menor, para suprir pacientes com polipoidal, né? É que os estudos com polipoidal foram um pouquinho posteriores, então eu acho que pegou uma fase em que o antiangiogênico foi muito emergente, dominou o mercado, né? E a polipoidal ainda não estava muito estabelecida o tratamento com PDT. E aí que se entrou em desuso. Então, hoje a gente sente muita falta de PDT e de verteporfina. Tem uma empresa nos Estados Unidos que produz, na Europa não se produz, e essa empresa dá conta do mercado americano, não dá conta do mercado fora dos Estados Unidos. Talvez um pouquinho para o Canadá, as exportações custam muito caro. Eu acho que o medicamento para um tratamento com verteporfina custa R$ 20.000. É muito caro você importar. Muito. Então é difícil, não é todo paciente pode pagar R$ 20.000 num tratamento, tá? Se isso nem honorário médico, é só a verteporfina. Então é difícil. Então, foi uma série de circunstâncias que deixou o paciente sem tratamento adequado, né? Então eu acho que é isso, Leandro. Uma pena, tá? Eu acho que uma estratégia errada da empresa que tinha o equipamento e tinha a droga. Eu acho que a última pergunta aqui, Sérgio, eu acho que é RET deve ser alguém, deve ser o nome. Aham. Espironolactona e melatonina tem evidência? Ele já E- explicou um pouco, né? Mas Então, da melatonina. melatonina não tem nada, não que eu saiba. E espironolactona também não tem evidência, né? Então, nenhum desses dois medicamentos, a gente já falou da espironolactona. é, então, infelizmente, nenhum desses. Eu adoraria usar um medicamento por boca que acabasse com a central serosa. Puxa, tantos pacientes crônicos que é difícil de tratar, mas não tem evidência, né? A espironolactona é o eplerenone brasileiro. O eplerenone você tem na Europa, a espironolactona a gente tem no Brasil. Ele é mais genérico, é um eplerenone mais genérico, a espironolactona, mas não funciona da mesma forma, né? Então, esse VIS trial, esse estudo em inglês, estudo com nível de evidência mostrou isso, tá? Que serve por tabela para espironolactona, tá? Ok, ótimo, amigo. Então, ó, você viu que foi meia hora só de perguntas. Olha que coisa boa. Foi quase a Essa é a sua parte mais aula legal, né? Essa de é a parte mais perguntas. É bacana, isso porque as aí. É assim perguntas que a são gente. muito ricas, muito bacana, o pessoal muito inteligente, É desse muitas jeito. perguntas espetaculares, muito Fico bom. muito feliz com isso. É,
Obrigada mesmo, só elogios aqui, todo mundo falando, tanto que você é didático, quanto que você é maravilhoso, quanto que você é gentil, educado, eu só tenho aqui só Poxa, elogios, só brilhos, entendeu? é um privilégio eu estar aqui. Eu que agradeço você, Tereza. Agradeço vocês todos aí que fizeram perguntas, que assistiram a aula, que gostaram. Para mim é um prazer e é um privilégio estar aqui, viu? Ah, o privilégio é todo nosso e ano que vem, com certeza, ou esse ano com algum outro tema, eu vou te pedir, pode ter certeza. Opa, tá bom, eu vou, Amigo, então, com o maior bom prazer. descanso, viu? Bom descanso. Sei que você está desde cedo aí trabalhando. Muito obrigada por nos ter presenteado com essa aula tão linda e tão estudada, né? Artigo por artigo que eu conheço bem. Tá bom? Tereza, eu que agradeço essa oportunidade, tá? Para mim é uma honra e um prazer estar aqui, tá? Obrigada mesmo. Super Ó, obrigado, um obrigado. Eu beijo em agradeço a todos todos. vocês. Uma Tudo boa de bom. semana, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.